Fala, galera de Zascope. Brincadeira, essa já existe. Fala, galera da Mob, galera da internet, galera de tudo que é canto em um só canto, você está no Mobcast, nossa temporada que finaliza hoje, temporada Follow-Up. Follow-Up tem a ver com continuidade, acompanhamento, com o objetivo de não deixar esfriar o que foi aquecido em algum momento. Nosso objetivo é manter aquecido o que foi aquecido no nosso encontro de líderes Mob 2020. Hoje tenho comigo convidado especial, fechando essa temporada, marido da Val, pai da Luísa e do Davi, neto de pastor, filho de pastor e é pastor. É o fundador do Zascope. Estou falando do Douglas Gonçalves. Muito bem-vindo, meu amigo. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Que honra estar aqui mais uma vez. Mais um dia aí pra gente junto falar com essa galera aí, né? Com certeza, muito bom demais. Maravilha estar aqui com você, conversando. Eu acho muito legal quando você fala que usa a ideia do podcast de pretexto para bater papo, sentar na mesa com a galera. Isso é legal demais. Tenho acompanhado, tem me inspirado também o seu trabalho. E eu tô com santas expectativas, cara, porque, primeiro, estamos fechando um ciclo. E é uma maneira de treinar, terminar bem. Quando a gente fecha ciclos aqui, pequenos ciclos, a gente está treinando também para finalizar o grande ciclo, né? De uma maneira muito legal. Então, eu digo que estou com santas expectativas por estar hoje fechando um ciclo de 10 episódios e ainda mais por reunir 10 palestrantes do nosso encontro do ano passado, nessa temporada de podcast, no nosso caso, Mobcast. Aprova o Senhor, estamos vivos hoje em um tempo de tantas partidas, já ultrapassando o número de 380 mil. Estamos aqui chorando, mas também celebrando. E acho que o choro e a alegria habitam os mesmos ambientes e Deus habita também nesses mesmos ambientes. E é uma alegria, claro, também por conversar com você, conversar com quem faz podcast é muito bacana, inspirador, muito legal. Cara, uma pergunta que eu sempre começo fazendo, e essa vontade nossa é também conhecer um pouco mais das pessoas que têm inspirado, têm acrescentado, conhecer talvez um pouco por dentro, né, conhecer um pouco mais. A pergunta é, se a sua vida for, olha, presta atenção, se a sua vida tornasse um filme de cinema, qual cena ou quais cenas não poderiam faltar? Aí você pode contar até o que você não contou, se está à vontade, legal. Em nenhum lugar, pode contar aqui. Eu acredito que os momentos mais importantes e marcantes, né, sem dúvida nenhuma, o dia que você nasceu, né, estamos aqui porque todos nós nascemos. Eu acredito que o dia da nossa conversão, né, o dia que nós tivemos o encontro com Jesus, isso aconteceu comigo ali na adolescência. Lógico que eu nasci nesse contexto cristão, né, neto de pastor, filho de pastor, mas eu tive aquele momento de conversão, né, naqueles acampamentos feitos para os adolescentes. Eu lembro que minha tia estava pregando um dia, irmã do meu pai, e ela fez um apelo, e aí me deu aquele estalo, poxa, eu nunca entreguei minha vida a Jesus voluntariamente, eu sempre estive na igreja, né, e aí foi o dia em que eu entreguei ali a minha vida, e eu lembro que foi muito marcante para mim aquele dia. E também eu creio que um terceiro dia é o dia em que você começa a ter clareza do seu propósito, né, para o que você foi chamado. E esse eu não poderia destacar assim um dia, mas um período da vida, aonde eu comecei a dizer sim para desafios como o de pregar, o de compartilhar uma palavra no culto, né? Essa minha mesma tia, o marido dela, o pastor Rogério, e ela, a pastora Débora, que estavam à frente, né? Estão até hoje à frente da igreja local aqui, que meu pai plantou, e ela sempre foi aquele tipo que coloca os jovens na fogueira, né? Para vê-los desenvolver. E aí eu lembro que ela me desafiou a pregar, e eu aceitei e fui, e de repente eu comecei a perceber que era uma das coisas que eu tinha nascido para fazer, né? E então esses dias de dar esse estralo, né, que o seu propósito é aquele, também são dias fundamentais. Eu acho que teria que colocar o dia que eu estava na igreja, com um papel na mão, assim, né, tipo uma folhinha assim, e estava rolando lá a pregação, e aí eu comecei a anotar, fazer um brainstorming ali, e me veio essa ideia, Zascope, né, ser uma cópia de Jesus. Eu acho que essa cena não poderia faltar no filme. Aí, com certeza, o dia que eu conheci a minha esposa e quando nós começamos a namorar, e com 20 anos nós nos casamos, não poderia faltar o nascimento da Luísa, nossa primogênita, depois o nascimento do Davi, nosso filho. Não poderia faltar, talvez, o dia que a gente inaugurou a igreja, lá na sala da nossa casa, e começamos a plantação da família Zascope. Dias marcantes, né?
dias muito marcantes que nos trazem até aqui e que vão sendo como tijolos nessa construção, né? E é legal a gente ter esses dias muito especiais que a gente pode destacar. Tem gente que é mais organizado que eu, que tem até a data, né? Ó, tal dia, né? Mas a real é que talvez a parte mais fundamental da nossa vida não seria muito interessante em um filme, porque o que nos trouxe até aqui, apesar de ter esses dias marcantes, é o nosso dia a dia. Sabe, eu tô lendo um livro, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui, que tá aqui na minha frente. E até se tornou uma série que a gente tá fazendo na igreja, chama Simplesmente Crente, né? Simplesmente Crente. E ele vai falar exatamente disso, sabe? Da vida comum. Teve um dia que eu aceitei a Cristo e que foi muito marcante para mim, sim. Mas o que me trouxe até aqui foi dias como o de hoje, de manhã, que eu acordei, sentei aqui na mesa e li minha Bíblia, entendeu? Li minha Bíblia, falei com Jesus, deixei a Bíblia me ler, entendeu? E nada de especial aconteceu, nenhum fogo do céu desceu, né? Meu coração não disparou. Não, foi um dia em que eu estava aqui, lendo a minha Bíblia, como foi o outro. Exato, um dia comum, que vai construindo a nossa história, sabe? Quando a gente chega numa casa, né, ou na frente de uma casa, a gente fala, meu Deus, olha essa porta, meu Deus, olha essa janela, meu Deus, olha essa parede, olha que cor bonita, olha esse quadro. São essas coisas que nos impressionam, mas o que mantém essa casa de pé é o que está no invisível, né? É o alicerce dela, entendeu? E o alicerce não sai em revista de casa, né? Na casa. Então, eu acho que esses dias comuns que você escolhe o Senhor são os dias mais importantes da nossa vida, né? E acho que foi o Steve Jobs, se não me engano, e os pontos vão se conectando. Quando você usou a expressão um tijolo e mais tijolo, e vai formando uma construção, ou a figura também do quebra-cabeça, né? São peças que vão se juntando daqui a pouco, a figura perfeita e completa e clara. Nada de um dia para o outro, mas a continuidade de dia, mais dia. Legal. Essa somatória, né? Você falou de duas coisas quando eu perguntei sobre essa questão do filme, que não poderia faltar no seu filme, né? Aí você falou várias coisas interessantes. Eu destaco aqui, encontro com Jesus e, ao mesmo tempo, você já respondeu o encontro com o chamado. São duas coisas, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa só. Encontrou com Jesus, sim, naturalmente você encontra com a vocação. Eu achei perfeito esse olhar seu, e creio nisso também. Agora, eu não sei se você falou de datas. Um tempo bem antes, diz aí, eu também sou filho de pastor, que era muito claro você saber o dia que você encontrou com Jesus. Foi uma quinta-feira, tal hora, e veio uma pessoa pregou. Hoje não, você vai ouvindo, daqui a pouco você percebeu que foi moldado pela palavra e foi convertido por essa palavra. Claro, o próprio Espírito Santo falando também que é ele que converte os corações. Agora, você consegue, cara, porque é difícil, eu vejo você falando em alguns contextos e suas falas, Deus não tem neto, eu também quero ouvindo isso, Deus não tem neto, e nem sempre filho de peixinho é, o filho de peixinho não é, você é filho de pastor, neto de pastor. Talvez o que eu fico sempre curioso em saber dos colegas, filhos de pastores, você já contou, não sei se dá para falar um pouco mais dessa questão de encontro, quando você percebeu, olha, eu preciso de Jesus, ser filho de cristão não é o suficiente. Acho que do chamado, acho que ficou claro, acho que se você quiser acrescentar alguma coisa, mas eu acho que foi bem claro, foi em um culto, fazendo, e acho que isso é perfeito. Bom, mas aí vem essa questão do encontro com Jesus, o dia que você chegou, poxa, eu preciso tomar a minha decisão pessoal. Sim, para mim foi até um pouco mais, assim, eu já havia me convertido, tá? Como eu disse, lá nesses acampamentos, eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, quando me veio essa convicção de que eu precisava entregar, eu precisava abrir o meu coração, eu precisava das minhas experiências, né? Mas, apesar desse dia, eu creio que eu já entreguei e recebi o Espírito Santo. Eu tenho um outro dia de conversão e eu já estava até casado. Eu era, se eu não me engano, o primeiro ano meu de casamento e a gente estava num encontro de casais. Lá nesse encontro de casais, um casal que estava lá me deu um DVD de presente. Ele falou assim, um DVD para você de presente com várias pregações. E eu lembro que acabou aquele encontro de casais porque eu trabalhava, né, com meu pai, filmava e tal. Aí eu fui pro quarto, eu e a Val. Eu falei, me deu um DVD aqui, vamos colocar pra gente assistir? Coloquei no computador, né?
no notebook e tal. E aí eu assisti aquela mensagem que é muito famosa até, uma mensagem do Paul Washer, né? Pregação chocante, chama no YouTube. E aí eu ouvi aquela pregação e foi ali que expandiu a minha compreensão de pecado. Foi ali que expandiu a minha compreensão da minha dívida diante de Deus. Por quê? Porque essa é uma tentação que o filho do pastor, que o nascido na igreja sofre, é de achar que não é tão pecador assim quanto outros que cresceram em contextos que não conheciam a Cristo. E aqui tem uma matemática terrível, que é, se eu acho que a minha dívida é pequena ou que eu sou pouco pecador, eu acho também que o perdão na minha vida foi pequeno, entendeu? E aí eu amo pouco. Lembra quando Jesus conta aquela parábola? Olha, tinha alguém que devia 500 e o outro devia 50. O Senhor perdoou os dois. Quem ama mais? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? E é óbvio que é quem mais foi perdoado, mais ama. Então, se eu tenho uma compreensão uma compreensão baixa da minha dívida, eu tenho uma compreensão baixa do amor de Deus. Então, foi nesse dia que me deu um estralo do quão pecador eu era. De tipo assim, cara, não tem diferença entre mim e uma mulher que está se prostituindo hoje em algum lugar, ou um cara que está se prostituindo hoje em algum lugar. Não tem diferença, porque a raiz é a mesma. A raiz de pecado, de iniquidade é a mesma. Escolhas, práticas são diferentes, mas a raiz é a mesma. E veio essa convicção muito forte. Então foi quando eu comecei a experimentar de forma mais clara o evangelho, o amor do Pai por mim. E foi quando eu consegui começar, então, a devolver esse amor de forma mais clara, sabe? A gente tem, assim, na igreja, muitas vezes, eu observo, assim, pessoas jovens que são intensos e outros que não são tão intensos. E na maioria das vezes, esses que não são tão intensos são os que nasceram na igreja. E aí você fica, como? O outro acabou de chegar e tem uma entrega tão forte, e esse aqui tá na igreja há 10 anos e não faz nada. Por quê? Porque ele acha que ele foi pouco perdoado. Isso é uma chave muito significativa na vida de um líder de jovens, até para aquele desafio de querer engajar a juventude. E fica correndo, pensando qual é o método. Não, o método é o evangelho. Cara, isso é uma chave muito legal. E a gente, filho de pastor, se identifica nisso de uma forma muito clara. Poxa, porque vem uma pessoa apaixonada e a gente está aqui. Legal demais. E num discipulado, faço um discipulado uma vez por semana presencial com um sobrinho de 9 anos de idade. E chegou no momento sobre pecado, era o assunto do dia. Fiz essa pergunta para ele sobre pecado e ele falou: tio, é tudo igual, não tem. Lembra da musiquinha? Pecado, pecadinho, pecadão? É isso, cara. É isso. E é louco, porque eu lembro que um dia me marcou que a gente teve um acampamento aqui, assim, né? Tipo um encontro com Deus, assim, a gente levava a galera para ter 3 dias mais intensos, assim, né? E eu lembro que teve uma moça que caminhava com a gente, foi nesse encontro, né? E aí eu perguntei assim pra ela: e aí, como é que foi? Né? Como é que foi lá o final de semana e tal? Aí eu lembro que ela respondeu assim: então, pra uma galera assim que você vê que tem muito pecado e tal, foi marcante. Mas pra gente foi mais de boa, né? Aí eu percebi, falei, cara, a gente tá fazendo essa diferenciação e a gente precisa consertar isso nas nossas discipulados, pregações e tudo. Mas é verdade, essa pergunta aí também é uma pergunta que eu quero te fazer, porque é verdade que a gente sempre volta de um acampamento cheio de experiências, com algo para contar, com algo para compartilhar. E você também está vindo de uma conferência, e você acha que viver uma conferência, seja na adolescência, juventude, ou desde a campa dentro, sei lá, enfim, e agora você também organizando, e você está vindo agora da conferência Lidere como Jesus, não é isso? Lidere como Jesus. A gente aprende muito. O que você traz? Como é que foi a conferência e o que você destaca pra gente aí? Que você, destaque pra gente aí 2 ou 3, poucas palavras, 2 ou 3 ensinamentos que você traz dessa conferência, compartilha aí pra gente. Então, a gente fez essa conferência, né, Lidere como Jesus. Qual foi a ideia desse ano? Era a gente compreender que Jesus, ele é Deus encarnado. Então ele é tudo, ele é a plenitude. E nós fomos chamados para liderar como ele. Mas é claro que a gente não vai liderar nessa plenitude.
porque ele é Deus. Mas a gente carrega uma parte dele. Então, Efésios 4 vai dizer que quando ele foi assunto ao céu, ele derramou dons aos homens, sabe? E aí Paulo vai falar dessa plenitude dele em 5 aspectos. Como que, dizendo, ele é o apóstolo dos apóstolos. É o cara que plantou a igreja de verdade. Ele é o mestre dos mestres. Todo o ensino vem dele. Ele é o pastor dos pastores. Todo o cuidado vem dele. Ele é o evangelista dos evangelistas. Todo mundo foi ganho por ele. E ele é o profeta dos profetas. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Então, quando a gente quer liderar como Jesus, a gente vai ter que entender que nós vamos fazer uma parte disso. E que eu liderar sozinho é uma liderança incompleta, não é uma liderança como Jesus. Eu preciso de você. Eu preciso de quem está aqui ouvindo. Por quê? Porque eu carrego um dom de Deus e você carrega outro. E o outro carrega outro. E aí, quando nós estamos juntos, a gente de verdade representa aí. Por muito tempo, a gente errou porque a gente afastava os diferentes. E a gente queria estar perto dos iguais. Mas não adianta um ajuntamento de iguais. É quando nós formos um na nossa diferença, pensando diferente, que nós vamos conseguir expressar Cristo de verdade. Uma vez eu ia pregar e eu lembro que me veio algo assim muito forte na minha mente, assim, que eu acredito que o Espírito estava ministrando no meu coração, né? Que eu estava pensando em Adão e Eva ali, né? Na criação de Deus, e eles se tornam um, né? Eles se tornam um. Quando eles se tornam um, o que acontece? Nasce uma nova vida. Deixará o homem pai e mãe, os dois se tornarão uma só carne. E o que acontece nessa unidade? Nasce uma nova vida. Então me veio esse princípio. Quando nós nos tornamos um, algo novo de Deus nasce. Nós temos algo novo. Aí eu lembro que, na hora, eu senti como se Deus estivesse me corrigindo ali, né? Porque nem sempre nasce. Só nasce na unidade dos diferentes. Na unidade entre os iguais não nasce nada, né? Na homoafetividade, a homoafetividade é estéril. E aqui eu não tô nem falando somente de homossexualidade, falando de homoafetividade, afetividade entre os iguais. Ela é estéril. Porque onde que nasce? Na afetividade entre os diferentes. Sabe? Então a gente pregou sobre isso. E aí eu trouxe um representante de cada ministério, né? Eu trouxe Jonas Madureira para falar do mestre. Eu trouxe o Ipão, da Onda Dura, para falar dos evangelistas. O Paulo Borges falou sobre o ministério apostólico. Aí veio o Ângelo Bazos falar do profético, né? O Arthur Pereira, lá de Recife, falou do pastoral. Então a gente quis trazer essa questão de tipo, primeiro, você se descobrir que para você ali nesses 5 faz mais sentido, até para você crescer nisso. E você descobrir da galera que você lidera. Tipo assim, não são todos iguais. Não tem que formar todo mundo igual. Nós temos que formar cada um naquilo que Deus chamou. Né? Riqueza. Obrigado por compartilhar isso. É anual, né, essa conferência? Isso, a gente faz uma vez por ano, geralmente nessa data, assim, abril, março. Valeu demais. Olha só, sempre vinha sendo, acho, presencial, as conferências agora provavelmente online, né? Imagina. Você teve influência, eu chamo hoje o online, de certa forma, algo mais distante, ou no sentido de não presencial. Na sua adolescência, na sua jornada, você recebeu influência de pessoas distantes, tipo TV, rádio, ou até mesmo internet? Muito, meu Deus, eu fui muito influenciado, porque meu pai, ele é um leitor voraz, sempre lendo, e também um cara que ouve muito, assim, muita pregação, até hoje. Assim. E meu pai tinha, eu lembro, uma estante, assim, em casa, gigantesca, na parte do escritório, de fita cassete. Então era muito, tipo assim, sei lá, 1000 fita cassetes de pregadores. Então, cara, como eu via ele fazendo, eu ia lá, ia pegando, e ouvindo. Então, assim, eu cresci com o hábito de ouvir muita pregação. Isso me ajudou muito, porque conforme eu comecei a pregar, eu comecei a ter um olhar para observar a oratória, para observar quando que o cara conta a ilustração, como é que ele constrói o sermão. Eu comecei a observar essas coisas, isso me ajudou muito. E aí, conforme foi chegando o YouTube, aí começou a aumentar muito mais, então eu conseguia procurar, tal. Então, por exemplo, eu ouvi muito, meu pai talvez foi um dos homens que eu mais ouvi, claro, mas eu ouvi muito, por exemplo, Francis Chan eu ouvi tudo, Tim Keller, até hoje, eu ouço muito Tim Keller, John Piper, ouvi tudo do John Piper, hoje, assim, eu ouço Paulo Borges,
o Leandro Vieira, eu ouvi muito. Então, assim, todos esses homens foram me influenciando muito, né? E me fazendo crescer muito. Lembro uma época que eu ouvi bastante o Todd White, nessa parte de evangelismo de rua. Então, eu fui sendo influenciado por várias pessoas, assim. Mas até hoje, a minha prática é ouvir pregação, né? Quando eu tenho um tempinho, coloco ali, vou fazer alguma coisa que é mais mecânica, assim, né? Coloco uma pregação, já vou ouvindo. E eu sou muito abençoado por isso. E meu pai me influenciou muito nessa questão da comunicação, porque ele sempre esteve no rádio, sempre que pôde na televisão e na internet, né? Então, no meu caso, foi direto para a internet, porque é o meio de comunicação que a gente está mais usando, né? Legal. Claro. Da adolescência, você lembra alguém? Bem antes, das fitas cassetes que você ouvia, já era alguns desses nomes que você cita aí agora? Cara, eu lembro de ouvir muito as do meu pai, claro. Sim. Deixa eu pensar aqui. Você ouviu o Billy Graham, alguma coisa do Billy Graham? Ouvi Billy Graham, mas assim, eu não sabia inglês, então era quando ele veio aqui. Aí com 16 anos eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ficar um ano fazendo o high school lá, né? Fazer intercâmbio. Aí eu aprendi inglês, aí os horizontes se abriram, né? Para ouvir mais coisas. Eu ouvi muito T.D. Jakes, gostava muito de ouvir o T.D. Jakes, né? Mas na época da adolescência, era uma época que quem estava bastante alto também, o Caio Fábio estava bastante em alta naquela época, né? E meu pai tinha bastante material dele. E eu lembro que eram bastante também pregadores mais do contexto pentecostal. Meus tios falavam, meu pai não ouvia tanto, meu pai vem do contexto batista brasileira, né? Então não ouvia. O Caio Fábio, sim, eu ouvi muito cedo. Jim Swaggart. Eu escutava muito, assim, no meio, principalmente meio tinha programa de televisão, tudo. Eu particularmente vi ele recentemente, assim, de tanto falar, eu vou pesquisar. E eu vi muitas coisas legais dele, assim, bem usadas. Muito. Ele também tinha uma oratória, uma conexão com a galera. Eu me lembro de uma adventista, eu ouvi bastante um Alexandre Bullion, acho que é esse nome, eu ouvi bem cedo, bem evangelista, né? É muito evangelista, bem interessante. Esses dias eu estava ouvindo umas 2 mensagens dele, até para matar a saudade. Ele não tocava em coisas polêmicas, eu achava muito legal isso. Uma hora, por curiosidade, se você quiser ver, o evangelista sempre terminava contando uma experiência pessoal, né? Sempre terminava a mensagem dele, a conclusão dele era contando um contato dele com alguém que se converteu e ele batizou. Sempre é isso. E aí ele terminava, talvez eu estou falando com alguém assim nessa noite, que está assim, assim, assim. E era o apelo, era lindo, muito emocionante. E um segredo que eu quero ouvir depois você me manda o nome. Mando. Agora, poxa, não tô tomando tempo, o entrevistado é você, eu tô parecendo um outro cara lá da TV que convida a galera e fica falando. Mas só para fechar, nível de curiosidade, eu me lembro que criança, meu pai, eu estava ouvindo o Da Deus e Amor, faleceu, Davi Miranda. Quero conhecer esse cara é muito poderoso, esse cara. Aí meu pai, não precisa, tá bom, você na rádio aí, tá? Não queria, na verdade ele não queria me levar. Eu lá no sertão da Bahia, cara, eu morava no sertão da Bahia, e meu pai, vou te levar em São Paulo pra ver esse cara, não. Bom, a gente vai em outra conferência do Caio Fábio, alguém e tal, David. Não, eu quero conhecer esse cara. Meu pai pediu para que uma tia me levasse lá, senão eu acho que eu ia me desviar. Com 11 anos de idade, meu pai mandou alguém me levar em São Paulo para conhecer o Davi Miranda. Foi frustração, porque eu cheguei na Deus e Amor, aquela igreja enorme, maior, 3 vezes maior do que a minha cidade que eu nasci, a igreja é maior que a minha cidade. Um pouquinho de exagero aqui para não perder essa. Só que eu cheguei lá na igreja quarta-feira, o cara não tava, o Davi Miranda não tava. Eu falei, não, tenho que voltar. Aí teve que arrumar um outro esquema para levar no domingo seguinte. Aí sim, eu vi o homem pregando, me realizei e tal. Mas foi uma fase, acho que uns 2 anos eu ouvi muito do Davi Miranda. Muito legal. Ouvintes, a Bíblia afirma categoricamente. Nossa, eu fica, né? Eu tive a oportunidade de fazer o podcast com o neto dele, foi muito bom. Sério, cara? Legal. Como é que chama o neto dele? Davi Miranda, chama Davi Miranda Davi Neto. Miranda? Depois você procura lá o podcast com ele, foi incrível. As histórias. Vou procurar, vou ouvir. Nossa, muito legal. Vou ouvir, sim. Cara, vamos para frente. Vamos mandar. Tá legal. A pandemia acelerou muitas mudanças, né? Algumas já estavam previstas, né? Outras vão acontecendo. Na sua vida pessoal, o que mudou? Muito bom. Cara, eu acho que a rotina de viagens, né? A rotina de reuniões mudou muito. Eu acredito que a gente descobriu que é possível fazer muita coisa através da internet, que a gente gastava e deslocava e gastava tempo indo para os lugares, né? Então, por exemplo, esse podcast é uma prova disso.
talvez em tempos passados a gente ia viajar para gravar e tal, e a gente descobriu, cara, dá para fazer, o que importa é o conteúdo ser liberado, né? Então isso mudou. Eu acho que até a minha cabeça em relação a isso, conferências e eventos, tal, eu acredito que a gente não vai voltar como era antes, entendeu? De fazer tantos eventos e tal, e não o fazer, né? Porque a gente nunca fez tantos, mas o de participar de tantos, e o que gerava uma demanda de tempo muito grande, né? Então eu acho que isso mudou. Tempo com a família mudou bastante, assim, a gente teve essa oportunidade de ficar muito tempo com as crianças em casa, isso foi maravilhoso, apesar de eles não aguentarem mais a aula online, né? Mas esse tempo juntos ali foi muito legal, poder acompanhar mais detalhes, assim. Tempo com Deus, a gente conseguiu organizar bem melhor, né? A nossa rotina era quebrada, então a gente tinha que ficar sempre encaixando, e agora a gente consegue ter um horário específico, isso foi bem legal. Então acho que tem bastante coisa aí que a gente está trazendo de bom. Verdade, verdade. Dentro disso, nesse momento de podcast, ou no nosso caso Mobcast, eu quero dar voz a 3 perguntas. Algumas você tem liberdade de ser mais alta, até porque você já falou, né? Mas só para dar voz, é uma coisa que a gente se preocupa bastante, é dar voz a essa galera que a gente está acompanhando. E aqui eu tenho uma da Rebeca, que tem a ver exatamente com o que você está falando. Rebeca pergunta o seguinte: qual a sua maior dificuldade nesse tempo com as mídias sociais, né? Agora que você está mais tempo com as mídias sociais, mais online, qual é essa maior dificuldade que você está enfrentando agora? Como você está lidando com isso? A maior dificuldade que nós estamos tendo é realmente da comunhão, né? Porque ela é muito fundamental, sabe? A gente está tendo a oportunidade de espalhar um conteúdo, mas a continuidade desse conteúdo, para que isso de verdade cresça na pessoa, é através da comunhão, do discipulado. Então, essa tem sido a nossa maior dificuldade. A gente está com dificuldade com os novos. Quem está chegando agora tem sido um grande desafio para nós, porque você consolidar alguém à distância é bem desafiador, né? Uhum. O discipulado é bem desafiador. Por quê? Porque, de novo, a parte de conteúdo do discipulado dá para fazer, né? Mas o discipulado também passa muito por você observar um ponto cego na vida da pessoa e ajudá-la. Então, com o à distância, você acaba só lidando com as informações que ela está trazendo. Vamos fazer um zoom? Vamos. Uhum. Aí a pessoa conta para você o que está acontecendo, mas ela não vai contar para você daquilo que ela não está enxergando. Então era só observando no nosso dia a dia, na nossa comunhão, que era possível isso. Essa tem sido a maior dificuldade, assim, mas como eu creio que é passageiro, daqui a algum tempo a gente já retorne um pouco mais com as nossas atividades e tal, eu acredito que a gente vai conseguir retomar tudo aí. Acho que você já respondeu. Se o Thiago tivesse escutado isso, talvez ele não teria a segunda pergunta, eu disse 3, a segunda pergunta. Essa dica prática para quem deseja envolver mais e mais na obra nesse momento de dispersão, de distanciamento, né? Parece sem vontade, perder a vontade. Uma coisa que essa pandemia nos ensinou, voltando aqui até no que eu falei do Simplesmente Crente, a gente tem que parar de querer fazer algo extraordinário. Sabe? Pô, eu queria muito fazer um culto, não sei das quantas, ou a nossa conferência, ou quero fazer um canal no YouTube e tal. Isso é tudo muito legal e a gente tem que fazer. Mas, cara, você quer servir? Manda uma mensagem para um grupo de pessoas falando, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Você precisa conversar? Eu tô aqui. Sabe? Essa coisa do mais comum ali. Eu fico muito impressionado, né? Lendo a Bíblia, que eu tô lendo as cartas de Paulo, de pensar, cara, que esse é o livro mais lido do planeta. Foi o livro mais impresso, imprimido, né? Impresso do planeta. E são cartas. Sim. Alguém sentou e mandou uma carta. Por exemplo, a de Timóteo é uma carta para uma pessoa, entendeu? O próprio Evangelho de Lucas, ele está escrevendo um relato para Teófilo. Ele não escreveu assim, ó, vou escrever isso aqui, vai imprimir 1 bilhão de cópias. Ele não escreveu pensando nisso. Ele escreveu pensando, vou servir alguém. Vou cuidar de alguém. Salmos são orações de Davi. Você imagina se a gente falar assim, ó, eu vou pegar suas orações de manhã e vou imprimir, entendeu? Era um cara no secreto orando. E algumas vezes escreveu uma poesia a partir da sua oração. Então, assim, é algo extraordinário, mas que flui do comum. Então, eu queria desafiar as pessoas a fazerem coisas comuns, como marcar um café com alguém.
gente não pode aglomerar, mas uma pessoa vir na sua casa pode, entendeu? E a igreja é feita assim, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, entendeu? Eu diria, faça o mais comum, mas com o coração cheio de vontade de glorificar a Deus, de servir o próximo. Os países onde a igreja é perseguida e onde a igreja mais cresce, não tem aglomeração, né, cara? Não tem nunca. Nunca, não tem. Bom, finalizando essa parte onde estamos aqui dando vozes aos nossos alunos, pessoas que participaram conosco do Encontro de Líderes, também tem uma pergunta e trago ela para o nosso momento aqui de vozes aos participantes do Encontro de Líderes. É o Adriel. Como você está enfrentando os desafios ministeriais, como sempre enfrentou, e uma dica para um líder que passa por seus desafios. Legal. Cara, eu acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo e pedir para o Espírito Santo uma solução para agora. As demandas reais, entendeu? Eu acho que como líder, às vezes a gente erra pensando assim, o que eu quero fazer? O que eu quero pregar? O que eu quero ensinar? E não é sobre o que eu quero, é sobre qual é a demanda, qual é a necessidade, entendeu? Eu vou dar o meu contexto aqui de igreja, né? A galera tá, sei lá, problema no casamento. Então, a pergunta não é, eu gosto de falar sobre casamento, ou eu tava lendo um livro de casamento. Não, o lance é, qual é a demanda real do meu grupo aqui, que Deus colocou para eu cuidar? Então, é casamento? Então, vamos falar sobre isso? Não, a galera tá muito fria, tal. Então, o que a gente poderia fazer? Como é que a gente poderia falar? Então vai ser a mesma coisa. Existe uma demanda agora, e assim que a gente tiver um pós-pandemia, vai existir uma demanda. Por exemplo, que já pode ser previsto. Nós vamos ter uma demanda de doenças emocionais. Já estão acontecendo agora e provavelmente vão se agravar. Então nós vamos ter um grupo de pessoas chegando para nós, ansiosas, depressivas, com crise de pânico, tal, o que nós vamos fazer com isso, entendeu? Então é chegar diante do Senhor e falar, Senhor, nós estamos com essa demanda, nos usa, nos inspira, nos dá projetos, nos dá ideias, chegar na mesa de reunião com a liderança e falar, nós estamos com essa demanda. Então não é sobre, o que a gente quer fazer, não, é sobre o que precisa ser feito, né? Como a gente é solução para problemas. Perfeito. Serve para os nossos estudantes aí, a galera, essa fala do Douglas serve para os estudantes de mestrado. Primeiro, enxerga o problema, enxergou o problema, elabora uma boa pergunta, elaborou uma boa pergunta, parte para a solução, apresente uma solução, você precisa de teóricos. E ele citou a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nossos referenciais bíblicos vão ajudar você. Encontrou o problema, conecta as pessoas que vão te ajudar, partiu para cima. Acho que é assim que a gente vai vencendo. Eu acredito nisso, acredito perfeitamente no que você falou. Não sei se você leu, sei que você também é um grande distribuidor de bons materiais, livros. Tem um do John Stott que é Ouça o Mundo, Ouça o Espírito. É um livro legal do John Stott, inclusive, agora acho que ele completaria 100 anos, se eu estivesse vivo essa semana. E ele escreveu algo nesse sentido. Quanto mais você enxerga o problema e conhece as pessoas naquilo que você fala de convivência, mais você tem uma resposta para essas pessoas. Claro que eu creio que Deus fala através também das revelações, aquilo que a gente ouve de experiências, profecias, sonhos, mas Deus fala através dessa convivência. E Ele aponta o caminho através da palavra, e quem compartilha a palavra é você, é nós, né? Somos nós. Cara, agora a gente chega em um momento, falta aí uns 20 minutos, dentro daquilo que a gente elabora de tempo para o nosso Mobcast, a gente chega no momento que a gente chama da última parte, ou no caso de hoje foi a terceira parte, geralmente essa cai na segunda parte. Hoje a terceira parte é o que a gente chama de ping-pong, em que você, em poucas palavras, ou frases, ou uma palavra, fique à vontade também de justificar a sua resposta, se queira fazer isso, é onde a gente tem perguntas bem objetivas, coisas simples. Por que a gente fala isso? Você é psicólogo, pelo que eu me lembro, você é psicólogo de formação, certo? Não sei se você atua também nisso ou não, mas eu sei que você não atuo, não tenho tempo, de clinicar, mas eu sou formado. Claro. Eu sei que você deve ter uma familiaridade com alguma coisa de Carl Rogers, no seu processo de estudos. E Carl Rogers tem um livro que chama Tornar-se Pessoa. E independente da linha, corrente, enfim, me chama a atenção o livro dele. Eu li o livro Tornar-se Pessoa, embora eu não tenha nada de psicologia, mas gosto, leio por curiosidade. E eu li o Carl Rogers, o primeiro livro que eu li dele foi esse, Tornar-se Pessoa, e o primeiro capítulo é como ele se tornou a pessoa que ele é convidado para uma palestra, e nessa palestra ele pergunta, o que vocês querem que eu fale? Você fale sobre como você se tornou a pessoa que você é. Então nada melhor do que conhecer esses detalhes
né, de perguntas, conhecendo um pouquinho disso que a gente vai perguntar, a gente vai conhecer um pouquinho de você, porque é muito legal conhecer pessoas que inspiram, pessoas que exercem uma função relevante no reino, que contribuem de forma relevante. Então, nessa expectativa, tanto minha quanto de quem te acompanha, querer te conhecer um pouco mais, acho que vai ser legal. Então, bora, tá preparado aí para essa parte, ping-pong? Não sei se tô, vamos ver. Bora lá! Qualquer coisa, você tem liberdade também de falar assim, pula, você pode falar, passo. Pula, passo, depois, aí você fala, depois a gente conversa sobre isso, deixa para depois, passo. Bora lá. Então vai. Vamos lá. Dia ou noite? Dia. Dia. Praia ou piscina? Praia. Filme ou livro? Cara, acho depende, diversão, filme, né? Descanso e tal, mas de crescer, tal, livro, sem dúvida. Primeira lembrança que você tem da vida? O que você lembra? A primeira coisa que você lembra da vida, desde que você entende por gente. Vida, meu Deus. Cara, acho que minha casa, minha família lá em Santo André. A gente morava em Santo André antes, né? O espaço tá na memória, né? Que eu existo. Eu lembro da rua, eu lembro do... Legal. Já que você lembrou de algo da infância, uma aventura de adolescência. Eu lembro de uma, na verdade, até criança ainda, né? Quando a gente veio para Bragança, eu tinha 6 anos de idade, aí o vizinho falou assim, o vizinho da minha avó ali, né? Tava na casa da minha avó, falou, vamos lá na cidade comigo, preciso entregar uma fita de videogame na locadora. Eu entrei no ônibus com ele, sem falar pra minha mãe. 6 anos. Entrei no ônibus com ele. Ele tinha uns 8, 9. Nós fomos lá na cidade, no centro, cara, da cidade. Entregamos a fita, entramos no ônibus, voltamos. Nem pagava o ônibus. Eu passava por baixo da catraca. Minha mãe ficou desesperada, coitada. Imagino. Que brasileiro te dá mais orgulho? Ou brasileira? Dá mais orgulho? Cara, e o mundo pai, de... Pastor Josué Gonçalves. Pô, legal. Porque parece que é muito escasso esse negócio de referência hoje, né? Você olha pra política, tu tava conversando com minha esposa ontem, voltando de um passeio, tanta necessidade de boas referências em diferentes áreas, né? Área acadêmica, até ministerial também. Eu sei que hoje, graças a Deus, temos boas referências hoje dentro da igreja. Eu estava lembrando... Me inspira muito Luciano Subirá. Pô, legal. Boa referência. No meio não cristão, você tem boas referências? Você citaria alguém? Um brasileiro? Não sei se eu posso... brasileiro. Não sei se eu posso dizer no meio não cristão. Ou fora do contexto protestante evangélico. Eu acho que um cara que marcou muito a nossa nação foi Ayrton Senna, né? Sim. Eu acompanhei bem pouco. Eu era criança, mas as coisas que eu leio, que eu vejo, assim, foi um cara que marcou bastante a gente. Eu acho que você já respondeu, mas eu vou pular essa. Eu ia perguntar pregadores que você tem como referência. Eu acho que você já respondeu. Você disse aí o Subirá. Você também disse o seu pai. Quer citar mais um aí? Pra gente deixar 3 aqui na lista. Eu falei de alguns americanos, né? Vamos colocar... você falou. O cara que mais influenciou foi o Francis Chan. Foi um dos caras mais influenciou. Tá valendo. Viagem mais emocionante. Você morou nos Estados Unidos, mas se você quer seja fora ou dentro do Brasil, uma viagem emocionante. E por quê? Israel, poxa, é legal. E por ver o lugar, né, e o povo que o nosso Senhor é família com eles, né? Acho que foi por causa disso. Aproveitando que você está falando de Israel, citaria um lugar específico? Eu estive em Israel também, e eu citaria... Não, você que é o entrevistado. Deixa eu falar então primeiro. Eu acho que o Jardim de Getsemane. Eu iria dizer, poxa, tivemos uma ceia, sem dúvida. Eu estava esse ano eu teria uma viagem para Israel com uma equipe, nunca tive proposta nenhuma, desejo de ir para Israel com equipes, né? E um professor que vai 2, 3 vezes por ano, ele está agora com 1.600 pessoas pagas para levar, e aí ele me chamou para ajudar com condução, não como guia, mas como equipe, né? Líder de equipe. Como líder da equipe, né? Não como um guia turístico. Chega lá, temos um guia e tal. Na verdade, eu fui para um casamento, acabei ficando lá quase 10 dias e rolou umas experiências legais. E aí surge essa expectativa agora de auxiliar esse professor que já vai há mais de 10 anos, acho que quase 15 anos. Pode ser que ano que vem role essa viagem, mas sem dúvida, Jardim é sensacional. Bora, aqui nós estamos em ping-pong, né? Sobre profissão, embora você já falou de formação, é psicólogo, mas também você é pastor, você é empreendedor, né? Eu vejo você também como um grande empreendedor.
Se você quiser falar sobre isso, fique à vontade. Não é a pergunta, mas o que você seria se você não fosse o que você é hoje? O que você faria se não fizesse o que faz? Cara, uma coisa que eu sou apaixonado e que até hoje eu faço um pouco, né? É design gráfico. Eu sempre fiz as capas das Bíblias, o Dizascope, camisetas, as coisas. Eu sempre gostei muito de design. Ah, legal. Não imaginei isso. É você que faz também esse design? É você mesmo? Hoje não tudo, né? Mas alguma coisa ou outra sou eu que faço. Certo. Eu acho que você também mete muito dedo, tipo, falar assim, não, muda. Sei. Fui entender, legal. Né? Tem um cara que faz nossas artes, fala isso pra mim, cara, é difícil fazer arte pra você e tal. Eles gostam de liberdade, mas é legal isso. Muito curioso. Botando essa ideia aí, ping-pong, ministério itinerante ou local? Local. Local. Online ou presencial, você já respondeu também. Online ou presencial? Cara, é que é duas propostas, mas presencial eu gosto mais, né? Tá ali, abraçar, ver, olhar, né? Tenho só mais duas perguntas, e as que talvez te façam pensar ou não. Uma pergunta que você gostaria de responder, e talvez não foi feita ainda essa pergunta. Gostaria de responder? Vou até tomar água aqui enquanto você respira e responde. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu propósito? Eu aproveito e já respondo então. Pronto, o meu propósito é ver uma geração que se pareça com Jesus. Maravilha. O que mais me incomoda é pessoas que se declaram cristãos e não se parecem com ele. Ou pelo menos não estão nessa busca em se parecer com ele. Então eu acho que eu sonho com isso. De ver um grupo de pessoas que choca com a sua semelhança com Cristo. Atos 1, né? Quando Lucas começa a descrever sobre Jesus, fala tudo que ele começou a ensinar e fazer. O ser e o falar caminham juntos, né? Ensinar e fazer. Sensacional. Genial. Por último, cara, o que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Eu acho que eu gostaria que escrevesse: ele foi muito amado por Deus. Maravilha, maravilha. E foi, e é, e sempre será. Cara, eu quero terminar deixando também uma palavra para você, porque você me inspirou algo muito legal nesse podcast, no começo, sempre, cara, não só hoje, tá? E não só nessa parte específica. O seu pai inspirou bastante você, pelo que eu percebi, você traz muito essa ideia legal, me identifico com isso. Sua mãe é a Rosemary, certo? Isso, Rosemary. A mãe de sua mãe também era uma serva do Senhor, foi ou é cristã, no caso da sua avó? Sim. Como que se chama? Também. Como é o nome? Minha avó é Maria Helena. Cara, vou falar para ti o seguinte. Eu acho que Paulo falaria o seguinte para você. Eu vou terminando a minha fala citando para você o que eu acho que Paulo falaria. Lembro-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Rosemary. Estou certo também na sua avó Maria. E estou certo que está essa mesma fé em você. Continue em você. Então guarde essa fé que habitou na sua mãe Rosemary, na sua avó Maria, estou certo que é em ti. Deus te abençoe, cara. Continue sendo essa cópia de Jesus. E obrigado pela disponibilidade de sempre, pela atenção, pelas respostas, prontidão de sempre. Considerações finais eu deixo com você. Obrigado, Deus abençoe muito, Deus abençoe toda a família Mob aí. Uma honra muito grande estar aqui com vocês e que Deus continue derramando sabedoria e revelação para tudo que vocês estão construindo nessa nação. E nunca se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Maravilha, com certeza. Obrigado. Você viu como eu comecei brincando, né? Olá, família Dizascope, né? Brincando contigo. Mas, de fato, somos isso e é o que queremos ser, cópias de Jesus. Amém. Obrigado por acrescentar nessa busca nossa, nesse desejo nosso de como ser e de fato, ser cópias de Jesus. Deus abençoe, cara. Amém. Esse é o nosso último episódio da série temporada Follow-up, do nosso Mobcast. Claro, nós continuaremos com outros episódios, outros temas, outros assuntos. Continue conosco sempre, porque é um prazer caminharmos juntos. Afinal, nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Deus abençoe. Não se esqueça dos 3 Cs da internet. Curta, comente, compartilhe. Curtir é uma maneira de você dizer assim seja na minha vida, assim seja de fato. Comentar para que você entenda que você também tem voz. Nós não queremos ser a última voz. Você pode comentar, acrescentar, fazer perguntas, interagir com a gente. Será um prazer. Terceiro, espalhe. Se abençoa a sua vida, abençoe a vida de outras pessoas. A gente se vê no próximo Mobcast. Repito, porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Até o próximo.